Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai falar sobre um tema que pouca gente entende direito, mas que é a base de tudo dentro do mercado. O que realmente move o gráfico. Porque eu tenho certeza que muita gente acredita que o gráfico só se movimenta porque muita gente decidiu comprar ou porque muita gente decidiu vender um determinado ativo. Mas a verdade é que o buraco é bem mais embaixo. Então presta muita atenção aqui e eu vou te mostrar tudo do zero durante uma live que eu fiz com os meus alunos junto na minha comunidade gratuita do Telegram. Então, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Inclusive, pessoal, para quem tiver um pouquinho de dúvida, né, confuso, sem entender, porque antes a gente tava em outra corretora, agora a gente tá mudando pra corretora da MetaTake 4, que para quem estiver aqui pela live agora, o link tá lá na descrição da mensagem do vídeo fixado que eu compartilhei pra vocês. E quem estiver assistindo pelo YouTube, o link pra criar conta na corretora tá aqui na descrição do vídeo, tá, pessoal? Quando você cria sua conta, você já recebe um saldo demonstrativo ali, que você consegue fazer as suas operações. E como eu já expliquei antes, é uma corretora que tá aqui auxiliando a gente, né, pra gente conseguir trabalhar cada vez melhor, né, com recursos que ajudam a gente a ter mais resultado, certo? Então, pra quem tá aqui agora ao vivo junto comigo, galera, já abram aí no Bitcoin, igual eu falei pra vocês, vem aqui em abrir novo ativo, certo? Pode vir aqui em vista em cripto, e aí vai abrir no Bitcoin. Tempo de expiração, vocês vão selecionar para 1 minuto. Vamos lá, primeira coisa que eu quero falar aqui para vocês. Antes da gente começar, antes da gente iniciar, já começar aqui as operações, pessoal, quero começar o conteúdo, porque sem conceito, sem entender, não adianta absolutamente nada se a gente não sabe o que a gente está fazendo, certo? Muita gente, galera, pensa que o gráfico, ele é só formado de uma forma aleatória, né? Ou que é só sobre suporte, ou só sobre resistência. Mas a verdade é que não, tá, galera? Suporte e resistência são importantes, assim como várias outras estratégias. Mas eles não são o motor, certo? O que de fato dá movimento para o mercado, galera, são 3 grandes fatores, tá? E quais que são eles? Notícias, certo? Anote, isso aqui é importante. Notícias, liquidez e comportamento dos participantes, certo? Então, se você não entende esses 3 pontos cruciais aqui, pessoal, você sempre vai achar que o gráfico ele anda do nada, né? Quando não é assim. Ele tem um porquê, ele tem um conceito por trás daquela movimentação. Mas primeiro vamos entender, né, sobre as notícias. Eu falo bastante sobre vocês acompanharem as notícias, né? Tem vários aplicativos hoje que vocês podem acompanhar. Tem o investing.com, TradingView, né? Você pode... Hoje a gente tem tanto recurso, galera. A gente tem inteligência artificial, até para perguntar em tempo real o que está acontecendo. Abrir o Google, pesquisar. A gente tem literalmente os recursos, as coisas na palma da nossa mão. Vocês já foram pesquisar para ver como é que era antes os gráficos? Não tinha nem tecnologia, galera. A gente tem tanto, mas tanto recurso esbanjando aqui na nossa frente que hoje a gente nem se esforça, né? Hoje que deveria, que tem mais oportunidades, muita gente nem se esforça. E eu vou falar sobre isso amanhã na live do meio-dia para quem estiver aqui acompanhando. Porque, galera, o mercado, ele é movido por expectativas, certo? Por isso que acompanhar as notícias, o que está acontecendo é tão importante. Quando sai uma notícia ali sobre inflação, sobre taxa de juros, né? Falas de presidentes, né? Dos bancos centrais, ou até mesmo acontecimentos globais que acontecem aqui, como guerras, crises, essas coisas que acontecem, mas que influenciam, né, que o mercado reage imediatamente. Essas coisas são muito importantes, tão importantes quanto uma boa estratégia, que a galera valoriza muito, né, setup perfeito, estratégia perfeita, mas acompanhar de fato real o que está acontecendo é o que mais influencia aqui dentro do gráfico. Tanto que eu já mostrei para vocês que tem maneiras de você seguir um operacional, né, fazer operação sem nem mesmo ver o gráfico, só vendo notícia, né? Então você nem precisa estar com o gráfico aberto. Você consegue fazer uma entrada, fazer uma operação só acompanhando notícia, tá, pessoal? Então é essencial que vocês entendam como isso funciona, né? Então, ponto principal, quer de fato ter resultado nesse mercado? Quer de fato entender como ele funciona? Estude. Tá? É importante acompanhar a live, é importante ver um canal aí do YouTube que vai te passar uma estratégia, um conhecimento bacana,
mas estude o que está acontecendo agora, nesse momento. Saiba, tem gente que faz live todos os dias no YouTube. Eu ainda não tô nesse patamar, mas live todo dia no YouTube só acompanhando, dizendo o que tá acontecendo no mercado. E todos os dias eu acompanho essas lives, tá? Inclusive. Então, assim, acompanhe sempre que der, galera. Abre lá no YouTube, abre algum conteúdo aí que vai estar compartilhando esse conhecimento com você pra você conseguir absorver, certo? Porque isso é muito importante, certo? Então, primeira parte, isso aqui vocês podem inclusive anotar. Importante para você entender como o mercado se movimenta, né? O que influencia no movimento gráfico. Primeira coisa, notícias, certo? Então, se você é uma pessoa que não tem o hábito de acompanhar as notícias, que não vê muito sobre isso, a partir de hoje as coisas vão mudar. Amanhã você já vai acompanhar uma notícia, vai assistir uma live, nem que seja só uma pesquisa. Como está o mercado hoje, né? O que está acontecendo hoje no mercado cripto, né? O que está acontecendo hoje no mercado de maneira geral? Pesquisa, galera, certo? Conhecimento é poder, ok? Então, primeiramente, vamos fazer aqui a nossa operação da noite. Abram aí no Bitcoin, para quem não abriu ainda, vem aqui nesse maisinho, ó. Vai pesquisar aqui por Bitcoin, certo? Vai abrir aí no gráfico de vocês e vai colocar o tempo de expiração aqui no cantinho para 1 minuto. Lembrando que eu falei para vocês, o mercado ele está em correção, tá? Tem algumas movimentações bacanas, porém pra gente não se iludir aqui, vamos na calma, vamos na tranquilidade, né? Seguindo o nosso gerenciamento, nosso operacional aqui, galera. Aqui no Bitcoin, dá pra gente pegar uma venda pra próxima vela. 10h16. Ó, a região dele atual, deixa eu ver como é que tá pra... Fiquem atentos, tá, pessoal? 10h16, a gente faz uma entrada aqui de venda. É exatamente isso. A gente tem alguns topos fortes. Por mais que o mercado esteja em correção, ó, aqui no Bitcoin ele vem respeitado bastante essas regiões. E o mercado tá agora em uma tendência aqui também. Provavelmente corrigindo aqui essa zona, ó. Né, que ele tava aqui numa queda, agora tá buscando uma micro aqui de alta depois de passar esse topo. Pessoal, ó, vamos lá, é isso mesmo, tá? 10h16 entrada de venda. 10h16, vamos lá. Agora, hein? Peguei aqui minha entrada. Esperar agora o resultado, galera. Mesmo que a gente pegue entradas menores, o importante é a gente entender, né, a nossa análise, entender sempre o conceito, porque uma coisa a gente sabe, nem sempre o mercado vai respeitar ali a nossa análise, né? É impossível ter um trader no mundo experiente, que estudou por muito tempo, que nunca tomou um loss na vida. Isso é consequência, isso acontece, isso faz parte do processo. Então, se a gente já sabe disso, a gente tem que focar no quê? Em coisas que estão no nosso controle. Ter um conhecimento, entender o conceito por trás da nossa análise, né? O porquê que tal coisa funciona de tal forma. Para isso, conseguir aprimorar os nossos conhecimentos, a gente conseguir evoluir, mesmo que a gente não tenha como prever 100% do que vai acontecer, né? E a notícia é um desses fatores que ajuda, e mesmo sem acompanhar a notícia, só com as análises, com o conhecimento, com o estudo, a gente consegue ter clareza na hora de fazer uma entrada. Olha só isso daqui, olha só o exemplo para vocês, ó, agora mesmo, né? Agora mesmo aqui ao vivo. Então, a primeira operação aqui da nossa live, já vou até mandar aqui no grupo. Isso aqui foi de primeira, respeitou lindamente até quem às vezes chegou aqui, que é a primeira vez na live, chegou meio perdido, foi lá, seguiu o passo a passo. Pegou bem essa daqui, pessoal. Ótimo. Mandar aqui pra vocês, ó, 1-0 ao vivo. E o importante é isso, né? Conhecimento, é a gente buscar entender o que a gente tá fazendo. E outra coisa muito importante, tá, galera? Que faz parte, né, da gente ter conhecimento aqui pra entender o movimento do mercado, é também a liquidez, né? Segunda coisa, depois de notícia, é a liquidez. Ó, eu tô aqui de olho na região. Enquanto eu explico pra vocês, vou ficar de olho na região. Porque se ele vier tocar aqui e fazer o que eu quero, a gente pega uma nova entrada. Putz, na verdade, dá pra gente pegar uma venda agora, ó. Ó, agora dá pra pegar uma venda. 10h18. Não deu nem pra esperar, galera. Entrei no Gala, mas não tem problema, não. Podem abrir no Gala aí, no gráfico de vocês, galera, que dá pra pegar uma próxima também. Que essa região aqui tá boa. Eu entrei até achando que era o Bitcoin, entrei confiante. Mas não tem problema não, essa região aqui tá boa pra uma venda também. Abre rapidão aí, galera. Próxima vela que dá pra vocês pegarem junto comigo. Ó, vem aqui, Gala, já abre aí. Tempo de expiração pra 1 minuto também. Bom que ele vem tocar nessa região. Ó, vem buscar esse topo. Gala eu vou pegar aqui como uma reentrada, mas vocês vão pegar como se fosse a primeira. Não é como uma reentrada não, na verdade, né? Isso da Vitória que eu já não pego. Eu achei que tava no Bitcoin, mas ainda assim a região tá boa. Vamos ver, ó. Eu vou acabar pegando a reentrada mesmo. 10h19, podem pegar uma venda. Vamos lá. Gala, galera. Não dá nem pra esperar,
certo? Eu tava falando ainda, mas aqui a região é boa e como quando tá em movimento assim de correção, as oportunidades elas surgem na hora, né? Então a gente tem que ficar esperto, porque às vezes passou ali um pouquinho, já era. Aí tem que esperar de novo pra ver o preço que ele vai, aonde, né, o preço vai se movimentar pra gente poder pegar ele no movimento da correção, né? Ou adaptar alguma estratégia. Mas um segundo ponto importante é zonas de liquidez. Depois da gente entender um pouco mais, né, sobre o movimento do mercado, liquidez também está na lista de coisas que influenciam. E isso também se refere ali à questão do suporte e resistência, né? Que eu já falei para vocês, suporte e resistência não é só uma linha. Ó, para quem pegou essa aqui junto comigo, vamos ver se ele vai respeitar, aqui no caso para vocês de primeira, né? Para mim foi na reentrada, mas ó, ele veio na região aqui, tocou igual eu queria e respeitou. Respeitou depois, mas ó, importante é o quê? Análise bem feita. Foram 2 operações aqui vitoriosas, ó. Mandar aqui pra vocês, 2-0 ao vivo, 2-0. Isso aqui não deu nem tempo de eu esperar, mas como eu vi que a região era boa, né? Acabei pegando até um pouquinho antes dele tocar a região, deu perfeito que aí na próxima vocês pegaram aqui junto comigo e olha que vitória, né, galera? O mercado ali nem sempre ele vai respeitar ali de primeira, né? Porque ele não sabe onde é a linha, ele é formado por áreas, por regiões, o mercado ele não é linear, né? Que eu já expliquei pra vocês, tem fatores que influenciam no movimento do gráfico. Mas ele continua sendo formado por áreas e regiões. Aqui, por mais que eu não peguei de primeira, vocês viram que ele respeitou aqui a análise, né? Por quê? Porque a gente tem conhecimento. Quando você tem conhecimento, as coisas se tornam mais fáceis. Pô, Maria, legal, né? E legal, as notícias influenciam, mas o que mais? Liquidez, galera, né? Estudem, anotem. Notícia, liquidez. Segundo ponto é esse. Imagina, galera, o mercado, tá? Como uma piscina, ok? Quanto mais cheia de água, mais fácil você nada. Agora, se a piscina tá quase seca, né? Você não consegue nem se mover direito. E no mercado, galera, é a mesma coisa, tá? Se não tem liquidez, os preços eles se movimentam de forma muito mais brusca, né? Porque qualquer ordem ela já tem impacto. Então é por isso que operar em horários ali de pouco volume, como de madrugada, pode ser perigoso, né? O gráfico ele fica mais instável, né? Mais traíra. Já nos horários de maior liquidez, na abertura de Londres, abertura de bolsa de Nova York, né? O mercado ele se movimenta de forma mais limpa, né? De forma mais clean. Por quê? Porque tem muito mais gente operando ao mesmo tempo, tem aquela movimentação, né? Quando o gráfico está se mexendo, né? Então tem liquidez para a gente poder operar. Então esse também é um fator importante que faz sentido aqui de acordo com a movimentação do gráfico. Influencia muito na movimentação do gráfico. Então a gente tem que entender que quando a gente faz uma operação, o que está influenciando o resultado dessa operação? É só porque eu estou comprando e tem muitas pessoas comprando? Ou é só porque eu estou vendendo e tem muitas pessoas vendendo? Não, galera, tem muito mais coisa. É por isso que eu estou falando sobre isso. E além de tudo isso, né, além de notícia, além de acompanhar tudo que está acontecendo no mercado, da liquidez que precisa de pessoas aqui movimentando, né, o preço do mercado, a gente também tem um terceiro ponto, que é o comportamento humano. No fim do dia, quem está por trás das ordens são pessoas, né? E pessoas agem com medo e ganância. Quando sai uma notícia ruim, por exemplo, a primeira reação é o pânico, né, galera? Todo mundo vende, se junta e o preço o quê? Ele despenca. Agora, quando o mercado ele começa a subir forte, muita gente entra atrasado por FOMO, né? Aquele medo de ficar de fora. E isso alimenta ainda mais aquela alta. Então, além disso tudo que eu falei, tem o papel dos grandes players também, né? As pessoas também movimentam aqui o mercado, que sabem exatamente onde está a liquidez dos pequenos traders, né? E eles vão buscar essas regiões, as pessoas grandes aqui do mercado. E é por isso que tantas vezes você vê o preço caçando stop, né? Então tem vários fatores que influenciam aqui no gráfico, vários mesmo. E se você não acreditar em mim, não tem problema, você pode ver isso na prática, né, galera? Lembra, por exemplo, não sei quem acompanhou, mas teve um momento que o Bitcoin, galera, ele caiu forte depois de declaração de possíveis regulações que estava tendo por aí. Só que assim, ele despencou, tá? E não foi só alguém, não foi só uma pessoa vendendo, foi muita gente, foi um conjunto de fatores, né? Foi a notícia que gerou medo, né? Gerou aquele impacto. E aí muita gente tentou sair ao mesmo tempo. Aí gerou o quê? A liquidez, né? E o comportamento, aquela questão do pânico, né? Generalizado, efeito manada. Então essas 3 coisas que eu falei pra vocês influenciaram
totalmente aqui dentro do gráfico. O gráfico simplesmente refletiu isso. Então é isso que eu quero que vocês entendam, certo? O mercado, ele reflete esses fatores que eu passei para vocês. Não é só porque você comprou e fulano comprou, e fulano vendeu, e fulano comprou, vendeu. Não, galera, são várias coisas, certo? Isso, de fato, é o que traz o movimento, é o que traz essa... É o que funciona, né? É como funciona o mercado. Entenderam? Mas então, resumindo, para você entender de fato, o que realmente move o gráfico são notícias, liquidez, o comportamento humano. E se você entender esses 3 pilares, vai parar de operar no automático e começar a enxergar o porquê de cada movimento. E claro, suporte, resistência, análise, tudo isso continua sendo fundamental. Mas agora você já sabe que existem forças maiores que explicam por trás tudo aquilo que acontece. E se esse conteúdo fez sentido aqui pra você, não esquece também de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal até pra você continuar recebendo mais conteúdo sobre isso, porque dessa forma o próprio YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo para continuar te entregando mais e mais, assim, refletir em você absorver mais desse tipo de conteúdo para mais você aprender e mais se tornar especialista nisso. E não esquece também que se você quiser fazer parte da minha comunidade do Telegram e operar ao vivo junto comigo, fazer parte das minhas lives, igual você acabou de ver, aqui embaixo na descrição desse vídeo você pode estar acessando a minha comunidade gratuita para operar e participar das minhas lives junto comigo.